O primeiro passo do aspirante à iniciação evangélica é saber que nada sabe e reconhece que no Evangelho encontra-se a sábia expressão das leis da espiritualidade. Para perceber na Boa Nova a mais alta expressão da lei cósmica do amor que rege a vida, é preciso já estar de posse dos olhos de ver no grau mínimo indispensável para a aquisição das aptidões básicas de um aprendizado infinito e redentor, que se inicia quando o ser deixa de usar o intelecto como fonte de sua orientação e passa a utilizar-se dele somente como um meio complementar de evolução. Sejamos todos bem-vindos, que a paz do nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que sempre nos acolhe como um lar de esperanças, onde recebemos as instruções como uma grande universidade de almas e, ao mesmo tempo, os estímulos e o auxílio como um imenso hospital de misericórdia. O tema de hoje é simples. Eu sou o que penso e vivo o que falo. Mas quem é o eu sou? Normalmente eu faço um trato antes de começar a nossa fala. E nesse trato, que é um contrato, com a permissão da Dona Maria Emília, depois ela assina como testemunho. A primeira coisa, não acredite em nada do que eu disser. Aqui tem videntes, tem clarividentes, vocês vão ver quem vai nos conduzir. E a segunda coisa, preferem que eu fale muita coisa de pouca coisa ou pouca coisa de muita coisa? Muita coisa de pouca coisa, nós vamos entrar bastante na toca do coelho. Agora, pouca coisa de muita coisa, a gente fica na superfície. Eu posso acrescentar um ponto no ponto de alguém, porque eu vou citar obras, também sou um espírito imortal e gostaria de dar meu contributo, porque nosso paizinho Ramatiz nos conduz desde a Atlântida. E ele fala: meu filho, eu só faço os traçados gerais, preencher as lacunas é contigo. Você também é um espírito e ainda tem dois corpos a mais do que nós, que é o corpo físico e o corpo etéreo. E a terceira coisa, eu gostaria de falar de coisas simples com profundidade, se vocês permitirem. Posto que de coisas profundas com simplicidade ainda não aprendi a falar. Tudo bem? Contrato aceito? Então vejamos. Quando participamos daquele primeiro simpósio, nossa primeira vinda aqui, a obra sugerida foi Sob a Luz do Espiritismo. E a nossa tarefa foi o capítulo 7, que versa sobre a mente. E começa um certo trecho deste capítulo, mais ou menos assim, e colocamos em nosso segundo livro. O ser humano é um conjunto de vidas menores. O nosso corpo, por exemplo, segundo Ramatiz, é formado por células, moléculas, átomos, vírus, ultravírus, micróbios, vermes, e a consciência, que a alma deveria estar consciente e gerenciando tudo isso. Ele fala que cabem milhões, bilhões na cabeça de um alfinete desses pequenos seres.
E não são eles que criam as doenças. Somos nós, quando desconhecemos que eles foram criados para sustentar o nosso corpo, é que os perturbamos. E doença é quando eles se rebelam contra nós, quando nós os maltratamos. Porque desde a época de Kardec, ou recuando um tanto mais, desde Hipócrates, o pai da medicina, eles já afirmaram: a cura está em você. Eu quero saber o quanto você está disposto a desapegar da doença para poder sarar. E como medicação, ele sempre dizia que seu alimento seja seu medicamento. Mas logo mais tarde, porque Hipócrates tem mais ou menos 24 séculos, apareceu o chefe dele, o médico dos médicos, o nosso Mestre Jesus, e afirmou que somos deuses, que o reino de Deus está dentro de nós, e decretou: farão coisas maiores do que agora faço. E nunca afirmou que eu curei você. Sempre a sua fé te curou. Nesta obra, que a nossa irmã Sônia leu um pequeno trecho, Jesus e a Jerusalém renovada, para Ramatiz e América Pauleiro, Jesus é o Cristo em nós, e Jerusalém é a alma, que é uma fração desse Cristo. Embora isso pareça meio maluco, mas vocês prometeram que não acreditaria em nada que eu dissesse. Vindo para cá, uma criança de 3 anos e uma de 5 anos, que perderam sua amada mãezinha, e o pai perguntando para o mais velho, que era o irmão, com 5 aninhos mais ou menos, como que estava, ou como seria conduzido a alma da mamãe. E ele chamava a alma velha da mamãe, porque a mamãe retornará, vai construir um novo corpo, e não é a mesma alma que volta, é uma alma nova, uma fração da outra. Num dado momento vocês vão saber quem está me conduzindo, e se recuarmos o tempo logo ali, alguém já deve ter visto falar de Leon Denis. E é curioso imaginarmos o nome de 2 mestres, do que nós conhecemos como Allan Kardec e do próprio Leon Denis. O nome real não é Allan Kardec, é Hippolyte Léon Denis Tsar Rivail. Por que o nome de Leon Denis está dentro de Kardec? Será que ele faz parte desse condomínio? Allan Kardec, na Revista Espírita de 1868, ele grava porque ele queria entender o que era a alma do mundo. E essa história começou no Livro dos Espíritos, na questão 145. Melhor, 144. 145, ele descobriu que a doutrina dos Espíritos é eterna, não começou com ele e nem com outros da antiguidade, existe desde a criação. E ele narra, desejando entender o que era a alma, e a resposta foi: é preciso entender a alma da Terra como um conjunto de espíritos, formando uma só realidade. E na questão 151, na resposta, a soma dos espíritos não forma o todo, não constitui o mundo completo. Então, se o nosso corpo físico é constituído de mais ou menos 600 trilhões de células, segundo Deepak Chopra, a maioria dos outros 100 trilhões que já é muito. Mas para
alguns irmãos maçons, 200 quintilhões de células. Mas células humanas em nosso corpo são apenas 10%. O resto são vermes, vírus, como eu disse, ultravírus, bactérias, micróbios, que foram criados para a sustentação do próprio corpo. Sistema digestório, por exemplo, a cada 24 horas, nós criamos 76 sextilhões de bactérias só para nos auxiliar na mastigação e excreção. Todos estão sentados, respirem fundo. Em Fisiologia da Alma, o mestre Ramatiz, ele narra algo muito encantador, que num elétron existe uma pequena alma chamada de elemental, que coordena os fótons que compõem o próprio elétron. Mas o espiritual, na obra Nos Domínios da Mediunidade, afirma que um fóton já é uma entidade viva da natureza. Um fóton. E nós sabemos que essa é a luz física, mas não a luz cósmica. E lá na origem da vida, o menor fascículo da luz cósmica é o Espírito, com E minúsculo, o princípio inteligente do universo, o que chamamos de mônada ou átomo primitivo. E agora tente calcular, porque esse átomo primitivo se une em dois ou mais, como disse o Jesus, onde houver dois ou mais. Ele estava falando desses seres, porque no outro momento ele narra: tudo o que fizeres a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que eu fazeis. E o mais pequenino que eu conheço é esse. Bezerra de Menezes fala que tudo que existe é feito à base dessa luz. Ela é a matéria-prima do cosmos, segundo o astrofísico britânico Arthur Stanley Eddington, na obra Natureza do Mundo Físico. Reunindo-se em dois ou mais, forma-se o amor. O amor é a reunificação dessas mônadas no todo em unidades cada vez mais amplas, conforme Carlos Torres Pastorino, sugestões oportunas à obra. E para Joana de Ângeles, antes do amor não existia criação. O amor é o mais potente antídoto para a cura de todas as enfermidades, porque ele gera a vida, ele nutre a vida e depois ele a organiza e a mantém. Se antes do amor não existia a criação, para Joana de Ângeles de novo, o amor é a alma da vida. E André Luiz complementa: e a alma em si só se nutre de amor. E que coisa é essa? O amor é a alma da vida, porque como princípio vital, ele gera. Como fluido vital, ele nutre. Como energia vital, ele organiza e mantém a vida, como alma da vida. Porque não existe consciência sem vida para gerir, e não existe vida sem consciência para ser conduzida. Então, o que chamamos de consciência, segundo Ramatiz, quem faltou às aulas de química na escola? Não deixe. Hoje falo, mas falamos disto com Ramatiz 8 anos antes da ciência acadêmica começar a falar do nêutron, que é o elemento zero do sistema periódico. O núcleo só tem a energia neutra. E quando ela é estimulada pelo Supremo Arquiteto, porque a evolução eclode de dentro para fora, ela se transforma em prótons. E os prótons se transformam em elétrons. E surge o primeiro átomo, que é o hidrogênio simples, que não tem nêutron. O nêutron é que gestou o próton,
parte dele se transmutou em elétron e surge a primeira consciência, átomo. E a consciência do átomo em si é quando o elétron, no processo do salto quântico, quando ele vai na periferia e retorna, libera uma porção de fótons que formam um cinturão em torno do átomo, e segundo Alice Bailey, na obra A Consciência do Átomo, essa é a consciência. Esse é o eu que nós vamos ver na construção até meia-noite, que é o horário que foi cedido. Porque o espírito vive na eternidade. Só o corpo vive no espaço. Só o perispírito vive na linha do tempo. Se estivermos na linha da eternidade, não vamos ver passar, vai ser apenas 2 minutos. E eu combino com vocês, enquanto eu não tirar o pé do chão, eu falo. Quando eu não conseguir ficar mais com o pé do chão, aí eu paro de falar, pode ser? E vocês sabem que é impossível ficar mais de 5 minutos, 10 minutos sem tirar o pé do chão. Então vamos ver se isso funciona mesmo. Está mais ou menos confuso ou mais ou menos claro até aqui? Está claro? E nós sabemos que o segundo elemento do sistema periódico é o hélio. Aí você pega 4 átomos de hidrogênio simples, fiquem tranquilos que daqui a pouco a coisa vai vir para o nosso dia a dia. É necessário falar isso conforme a orientação dessa casa. Eles trabalham com essas energias o tempo todo. Então, nós pegamos 4 átomos de hidrogênio simples. Então nós temos 4 prótons, 4 elétrons. Os 2 elétrons mais evoluídos, porque não é porque são parecidos todos os átomos ou hidrogênio simples que eles têm a mesma experiência. Eles são liberados para ser elétrons livres, do contrário, não teríamos a energia elétrica. E graças a esses elétrons livres, canalizados pelas usinas e aqui pelos fios, e a liberação de parte deles, que são os focos, nós temos a luz física. Você rebaixa 2 prótons para nêutron. Jesus fez isso, não fez? Onde estava Jesus? A minha cabecinha de vez em quando fica perguntando: onde está esse ser que, segundo Ramatiz, gastou 1000 anos descendo a sua vibração para vestir uma veste semelhante à nossa e conversar conosco sem se sentir maior que nós, porque ele se fazia o menor de todos. Então é rebaixado 2, agora nós temos o hélio, 2 nêutrons, 2 prótons, 2 elétrons. Isso chama-se individualização do espírito. Agora tente imaginar comigo, numa gota d'água tem 9 trilhões de moléculas, que tem mais ou menos 9 trilhões de átomos dentro de cada molécula. E imagine ainda, quando pensamos, criamos átomos. É Allan Kardec, livro dos médiuns, do item 126 ao 131, Laboratório do Mundo Invisível. Então, se eu quero sarar, eu sei que essa matéria mental que está em torno da minha mente, segundo o instrutor Rubio, na obra Libertação de André Luiz, a matéria é sempre formada por seres incontáveis em processo de evolução nos 4 universos sem fim. E é com essa matéria mental, atraída pela nossa intenção, pela nossa fé, pela nossa oração, que formamos a bioenergia, para que possamos curar os nossos corpos, já que os espíritos de vez em quando remendam os nossos corpos. Jesus também, em dado momento, saiu chorando no meio da multidão. Alguém interrogou os seus discípulos: por que choras? Meu Pai não me enviou aqui para remendar corpos, enviou-me para curar almas.
E quando nós queremos, de fato, assumir o controle ou o comando de nossas vidas, já que somos deuses, porque se os simples átomos têm a sua consciência, uma molécula também a tem, que é a soma da consciência de todos os átomos. A soma dos espíritos não formam o todo. Aí Allan Kardec volta lá na informação. A alma do mundo é a soma de todos os encarnados e desencarnados sob a regência do Espírito-Chefe, que é a consciência do próprio mundo. Sublime peregrino. Logo na primeira pergunta do primeiro capítulo. Jesus não é o Cristo. Jesus é o mensageiro do Cristo. Veio do, e não é só ele. Carlos Torres Pastorinho, Sabedoria do Evangelho, fala a mesma coisa. Emmanuel também fala. E vários outros autores. Para Joana de Ângeles, a alma é um ponto de autoconsciência pura. A consciência é a soma de todas as nossas vivências. E segundo a autora, temos quase a idade do universo. Quer saber onde está a informação? Que somos a soma de todas as nossas vivências, a obra do ser consciente. Que temos quase a idade do universo, encontro com a paz e a saúde. E ela narra que o Espírito sabe conscientemente o que fazer, como fazer, onde e quando realizar. E por que não fazemos? Porque nós acreditamos que tudo cresce e evolui, desde aquele ato primitivo até o arcanjo que começou por ser ato. E para Ramatiz, quem governa o nosso planeta é um arcanjo, que nós chamamos de Cristo. E Jesus, para ele, é um anjo, que é uma parte do arcanjo. Porque para fazer um arcanjo, é um amontoado de anjos que se unem, como os átomos se unem, para formar um ser maior. Com Kardec, eu fiquei assustadinho, porque ele fala que nós fazemos parte de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Um dos guias da humanidade é Ramatiz. E se eu tiver no dedão do pé, no mindinho lá da Ramatiz, na unha, com um pequeno átomo, já estou felicíssimo se eu conseguir acompanhar a evolução dele. Isso parece maluco, não parece? Mas imagine um pé de laranja repleto de frutos. É a semelhança do Espírito, fazendo um paralelo. Imagine uma das sementes de uma das laranjas. Essa é a alma, que vai formar um novo corpo, um novo plano. Porque segundo o cantor Dado Dolabella, há uma floresta em cada semente. Eu não quero que vocês acreditem nisso. Se tudo cresce e evolui, o que vai acontecer com o nosso corpo? O corpo tem autoridade para nos expulsar dele se nós não o promovermos. E principalmente se formos convidados ao despertar da consciência e não aceitarmos, conforme o Espírito Lancelin, em Iniciação Viagem Astral, por John Lismayer, e esse espírito da equipe de Mirabês, que também é da equipe de Ramatiz. Se não aceitarmos o convite, se não promovermos o corpo, ele prefere morrer e participar da formação de outros corpos do que continuar escravizado pela alma ociosa que não quer conhecer a si próprio. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Conhece a verdade e ela te libertará. Voltando em Kardec em outra obra, o sono do espírito é o artigo. O mês é fevereiro, o ano é 1864 e a obra é a Revista Espírita, o mais fantástico laboratório que a maioria dos espíritas não estudam. Lá tem o caso do Dr. Calé. Quando o médico encarnado, a pessoa que o procurava para a
cura, ele encontrava a causa da enfermidade física no desequilíbrio moral do paciente. Consertando a causa, desaparecia o efeito. Ele curava os pacientes desse jeito, sem medicação nenhuma. Só que tudo morre para renascer, para se renovar, conforme a lei de destruição, constante na questão 728 lá do Livro dos Espíritos. E quando ele sai do corpo, ele continua agora curando almas na velocidade do pensamento. Eu até cheguei a imaginar na fila do SUS, porque eu já fui e às vezes a minha receita já estava pronta. O moço nem me viu. Acontece isso. Ele deveria ganhar um time, não, porque ganha muito por lá. Então vamos lá. De repente, ele se viu fora daquele corpo espiritual, dentro de uma sala imensa com vários acadêmicos na área da medicina. Ele pergunta a eles alguma coisa a respeito da medicina, baseado no que eles fizeram no plano físico e estavam fazendo no plano espiritual, e a resposta veio de imediato, e ele percebeu que estava respondendo para ele próprio. A isso chamamos consciência, a soma de todas as nossas vivências. E quando ele volta para perguntar de novo, não era mais muitos, era um só. Somos um. Aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tem de sido e o que sereis. Ensinar-vos ao maior dos mistérios, a criação do eu sou, pelo esforço constante. Leon Denis. Voltando lá atrás, puxando o gancho, Hippolyte Leon Denis recua um pouquinho. Antes de ser Leon Denis e antes de ser Hippolyte, eles foram Yangos e Jerônimo de Praga. Yangos volta como Hippolyte e Leon Denis volta como, ou melhor, Jerônimo de Praga volta como Leon Denis. Respiram fundo. Jerônimo de Praga foi o seu mentor durante 50 anos. Se não fosse uma fração de estar encarnada, como explicar isso? E o próprio Leon Denis, na obra O Problema do Ser e do Destino da Dor, nada. O que está encarnado não passa de uma diminuta fração. Se acessarmos esse todo, com certeza, Deus e o Cristo está dentro desse reino interior, faremos verdadeiros prodígios. Porque uma lagartixa sabe construir um rabo novo em pouco mais de uma semana. Mas eu não fui uma lagartixa? Eu lembro, você lembra? Hoje eu fico olhando a lagartixa dessas branquinhas que fica dentro da casa da gente. Ela engole um escorpião. Eu falei, mas veneno. Como pode? Você já viu o meu escorpiãozinho assim? Incorporou um outro ser no seu próprio ser? Agora vamos bem na câmera lenta. Deixa de filosofar. Vamos bem na câmera lenta. A energia do corpo físico, segundo Kardec, na Revista Espírita de 1864, o Dr. Calais, estão me corrigindo, Revista Espírita, 1866, mês de junho, mês de fevereiro de 1864, é onde Kardec fala que a energia do corpo se renova totalmente em 2 meses. Então eu posso curar todas as doenças em 2 meses. Basta mudar o rumo da minha vida. Sei que a cada 24 horas, 95 mil pensamentos são elaborados pela minha mente. Joana de Ângeles, a obra Atitudes Renovadas. E sei que o meu pensamento é a minha capacidade criativa em ação. E sei que a oração começa na feição de simples desejos, a oração, e viaja dos sentimentos
para a mente, ou o emocional para o mental, ou do coração para o cérebro, se vocês preferirem. E quando chega na mente ou no cérebro espiritual, o que era emoção, o que era sentimento, se transforma em pensamentos, segundo Emmanuel. Vocês sabiam que o pensamento era filho da oração? Eu não sabia. E no Evangelho segundo o Espiritismo, item 23 do capítulo 27, a oração é filha da fé. E a fé é o conhecimento que se tem daquilo que se deseja realizar, a sua base. Se eu sei que posso criar átomos, e tem a matéria mental como recurso inesgotável em torno de mim, e basta eu idealizar o que pretendo, essa matéria mental dá forma ao que eu estou pensando. A minha intenção, o meu desejo, o meu sentimento qualifica o que eu estou pensando. E eu posso transformar essa energia no que nós chamamos inicialmente de bioenergia e criar todo o mundo infratômico, subatômico, intratômico, atômicos, moléculas, etc. E Kardec nos ensina a criar moléculas saudáveis na obra A Gênese. Eu arrebanho uma porção de fluidos, nós estamos dentro do oceano deles, gravo neles as minhas virtudes, condenso em meu perispírito sob a ação do meu pensamento, da minha vontade, construo moléculas saudáveis e transporto para o corpo físico e curo o tecido que está lesado. Uma salamandra, que é mais ou menos o tamanho da lagartixa, constrói uma perna nova em pouco mais de uma semana também. Porque Camille Flammarion aprofundou o estudo, entrou um pouco mais na toca do coelho, na obra A Morte e Seu Mistério, volume 1. O energismo do corpo se renova totalmente em alguns dias, mais ou menos 20 dias. E basta a mentalização para criarmos um órgão novo. Então, quantas crianças que nós dialogamos com as suas consciências, e aqui mesmo em Mineira, nosso pequenino Mateus, ele estava desencarnado pela medicina, não tinha chance nenhuma de sobrevivência física. E uma fração da minha consciência se fez do tamanho do fragmento que estava encarnado no seu corpo. Dialogamos, falando da expectativa dos pais, o quanto eles se esforçaram para chegar naquele momento e o quanto eles desejavam tê-lo nos braços, porque ainda não havia pegado nos braços. E houve uma transfusão de alma que é permitida. Nós fazemos isso com água magnetizada, fazemos. Parte da minha essência consciencial vai qualificar a água, que é a magnetização da água. Parte da minha energia espiritual, consciencial, virtuosa, vai para o interior do átomo, que é o centro vital. E ele, recuperando a própria consciência, passou a mensagem para os pais. Diga aos meus pais que eu vencerei todos os obstáculos e em breve estarei com eles. E isso é possível não só com alguém que está fora. Cada órgão nosso corpo é um filho. Ele tem consciência. Se não tivesse consciência, se eu não pudesse dialogar com ele, por que Emmanuel e Chico ou enlouqueceram os dois na obra Pão Nosso, na lição que socorre a ti mesmo, nos últimos parágrafos, nos últimos 2 parágrafos, ele termina dizendo: pregue o Evangelho divino aos teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. E nós aprendemos a fazer isso. E também Joana de Ângeles converse terna e amorosamente com as suas imperfeições morais. São entidades vivas também. Convide-as a mudar o curso,
de tristeza para a alegria, de desespero para a esperança, de dúvida para a fé. Depois que fizer isso, que é a causa da perturbação física, converse com os seus órgãos, envolva-os em vibrações de amor. Vocês sabem o que é o amor. Fui lá na origem para mostrar que o amor é a ramificação daquela matéria primordial do ato primitivo. Que Kardec, na questão 613 do Livro dos Espíritos, grafou assim: cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem para gerenciar esse elemento, assimila uma porção de princípios inteligentes que nós chamamos de espíritos lá na origem, como energia primordial. Até aqui está tudo bem? Estão assimilando? Envolva-os em vibrações de amor. Amor como energia vital para vitalizá-los, para a reconstrução dos tecidos. Amor como lei normatizadora da sua nova construção. E ela segue ainda: penetre no intrincado meandro dos conjuntos celulares que formam os tecidos e converse com as células, que são pequenas almas, segundo a autora. E com o mesmo amor, revitalize essas células. E ela termina dizendo: agora converse com as forças mantenedoras do corpo físico e do corpo perispiritual. E nesse momento a gente não tem mais informação, pois ela forçou a amizade. Eu pergunto para a Matisse, ele sabe quem é essa força que compõe o físico e o corpo perispiritual também. Em Fisiologia da Alma, no capítulo 20, As Origens do Câncer, ele fala que são os elementais, aqueles que formam a matéria mental, os seres incotáveis. Eles formam a base de coesão e de sustentação da vida em todos os reinos e a totalidade dos elementos que compõem o nosso corpo físico e o corpo perispiritual também. Somos um aglomerado de forças vivas. Anthony Bechamp nasceu em 1813. Claude Bernard. Anthony Bechamp em 1816. Claude Bernard em 1813. Eles já sabiam disso lá. Anthony Bechamp fala: a doença é quando o indivíduo, em desalinho, fora do prumo no pensar, em desarmonia no sentir, cria seres pequeninos que ele chamou de próteses, que ele chamou de parasitas, só que estão no interior dos átomos. Agora imagina parasitas no interior de um átomo. Leon Denis narra isso em sua obra. E agora, lembrando esses mestres, Anthony Bechamp falando que nós os criamos, e Claude Bernard, é o ambiente perturbado que os torna agressivos, que faz com que eles rebelem contra nós. E quando eles começam a rebelar e a sair do nosso universo, imagine uma célula do nosso sangue, a hemácia, a célula vermelha, mais ou menos 280 milhões de moléculas, com mais ou menos o mesmo tanto de átomo em cada molécula. Agora imagine um monte de átomos fugindo das moléculas, e moléculas fugindo da célula começam a morrer, e nós ficamos doentinhos no sangue. Pode ficar com a anemia falciforme, as nossas células deformam, fica parecendo uma coisinha, mas só que não tem mais função. E imagine alguém que deseja conceber filhos, e nós temos 58 crianças de pais e mães que não engravidavam. Quando mudaram seus pensamentos, seus sentimentos, palavras e atitudes, conseguiram conceber, porque André Luiz em Missionários da Luz, no capítulo 13,
falando da reencarnação de Segismundo, o pai pode matar ou deformar os seus espermatozoides com seus pensamentos, com suas palavras, suas atitudes, seus sentimentos. E a mãe também pode matar os óvulos, ou deformá-los. E depois achamos que é castigo de Deus o filho que nasce com o corpo faltando alguma coisa. Deus é a suprema sabedoria. Se é a suprema sabedoria, a lei é perfeita, como perfeito é o Criador, a criação e a própria lei. Ele é a inegável onipresença, ele está na cena, e a insuperável onipotência. E o filho não nasce com dentes estragados só porque o pai chupou a uva, a mãe. Então o filho que embarca nessa canoa com esses elementos deformados é aquele que desprezou a vida, não só por desistir da própria vida, mas maltratou esses seres, que basta vocês imaginar tomando meio copo da água, que nós colocamos no copo, e depois jogando o resto fora, sem critérios. Quantas vidas estamos desprezando? Só que o que fazemos com a água que jogamos fora reflete em toda a água do nosso organismo, porque uma parte veio para dentro do nosso corpo. Come um pedaço de banana e joga o outro no lixo. Acontece a mesma coisa. E basta essa mudança de consciência, porque da mesma forma que magnetizamos a água que está fora, magnetizamos de igual modo a água de todo o nosso organismo, segundo Kardec no Livro dos Médicos, no trecho citado, Laboratório do Mundo Invisível. Então, se eu sei o que eu sou fisicamente, sei que meu corpo, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, item 24 do capítulo 4, o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. O aluno que se confunde com o professor tornou-se um professor também. O perispírito sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza do espírito puro. Ou seja, o perispírito é a alma evoluindo, segundo Allan Kardec. É a sementinha que vai virar um pé de laranjeira também. E quando não temos consciência disso, nós adoecemos o corpo, esquecemos que temos a cura em nós e achamos que matando vírus, bactérias, micróbios, vermes, nós estaremos curando o corpo, mas estamos desarmonizando o corpo, conforme Ramatiz em Fisiologia da Alma e conforme Pietro Baldi na obra Problemas Atuais, quando ele fala da patogênese do câncer. E nós passamos por 16 processos cancerígenos, nos curando dessa forma, apenas harmonizando o nosso corpo que estava desorganizado, porque nós fazemos feitiço. Dona Maria Emília faz feitiço, a Martins ensina. Você faz feitiço? O senhor faz macumba? Eu sei fazer também. Você que está mais atrás com o vestido meio lilás, você sabe fazer bruxaria? A Matias também ensina. Você, blusa azul, você sabe fazer magia negra? A Matias nos ensina também. Feitiço é quando você dá pequenas espetadas nos outros, pequenas alfinetadas, a Matias. Macumba você já faz algo mais elaborado, você já quer que a pessoa quebre uma perninha, um bracinho, cai no banheiro, né? Bate a cabecinha. A bruxaria você já põe o nomezinho dela na boca do sapo, costura a boca do sapo, uma coisa mais ou menos. E aí ele termina a magia negra.
a pior magia negra é a fofoca. E a fofoca, segundo Chico Xavier, mata. Porque nós vamos matar bilhões de células com a palavra maldita ou dita mal. Eu odeio João. Matou milhões e milhões de células do próprio corpo. Por que eu odeio? Porque ele fez para si. É a coisa mais linda que existe. Kardec falou que o sabor depende da educação do paladar. Agora, se eu tenho meu paladar educado, eu vou falar que ele é amargo. Vou fermentar de lá para jogar o melhor da festa, a sua consciência, a sua essência mãe, que vai sair na água, que vou trazer só o bagaço que não serve para o corpo. Então, quando não temos consciência, fazemos algo que não gostaríamos de tornar realidade e torna. Vamos lá. É possível alguém reconstruir parte do seu corpo, os humanos? Será possível reconstruir as trompas, por exemplo? Uma mulher que não tem as duas trompas, reconstruir uma ou as duas, se quiser conceber um filho, ou se o filho quiser vir por intermédio dessa mãe. É possível? A lagartixa não põe um rabinho novo. Porque no Rio de Janeiro, a mulher perguntou do doutor Jorge Andréas, psiquiatra, espírita, mais de 60 anos, 70 anos de espiritismo, doutor e mestre em psiquiatria. A esposa não tinha as duas trompas e participava de uma reunião mediúnica onde ela era médium que dava facilidade ou de psicofonia. O chamado obsessor vinha conversar com o Dr. Jorge Andréas, porque ele era um cientista nazista, e um cientista normalmente gosta de conversar com outro cientista, e acabava monopolizando a reunião e só ele falava, e toda semana estava lá o camarada. Ele queria se livrar e falou para ele: por que você não me encara? Para de perseguir os outros. Você já matou tanta gente lá no Holocausto, continua ainda com essa mesma ideia. E ele parou um pouco: você me receberia como filho? Ele imaginou: minha esposa não tem trompas, para me livrar desse cara, sim. O espírito subiu, foi embora. Um mês e pouco, mais ou menos, a mulher, a esposa, começou a sentir uns desconfortos. Foi ao médico, ele a examinou, o doutor Jorge Andréas foi junto. E depois lhe deu os parabéns após uma oração, etc. Ah, é? Eu fico doente e o senhor me dá os parabéns. Ele olhou para ela e falou: até onde me consta, na experiência médica, gravidez não é doença. Aí o doutor Jorge Andréas saltou da cadeira. Falou: não pode, ela não tem trompas. Falou: pode, veja aqui no ultrassom. Você sabe examinar a ultrassom. Ela tem duas novinhas. Ele era o cientista. O interessado em reconstruir o negócio era ele. Ele construiu as duas. E agora, no Rio de Janeiro, coisa do Rio de Janeiro, nós vamos voltar para lá. Porque uma jovem senhora, um outro espírito construiu uma trompa e ela engravidou. É possível. Porque nós já passamos por perda óssea, tanto na coluna, na mandíbula e várias outras situações, e reconstruímos os tecidos, no caso da mandíbula, em 20 dias. Eu vou perder uma lagartixa, com todo respeito a ela, eu vou ganhar de quem? A coluna não é fácil, mas foi reconstruída em 1 mês e meio. Eu ainda não sabia que a energia mudava em 20 dias, não poderia ter sido mais rápido. Nós temos a causa das enfermidades em nós e a cura também. Joana de Ângeles nos ensina a criar células com poder quimioterápico. Posto que radioterapia e quimioterapia não curam o câncer,
Porque, segundo Ramatiz, ele não é um vacilo físico e químico, não atinge o psíquico, desequilibra o psíquico da pessoa, mas não vai interferir no psíquico como nós pensamos. Então não é um vacilo físico registrado pelos equipamentos que temos. Ele está na alma, nos sentimentos de mágoa, os ressentimentos, os ódios, as decepções, resultado das fofocas, das maldades, da maledicência, vai acumulando esses seres, desequilibrando o próprio organismo, e está lá esses camaradinhas, esses vacilos psíquicos, só esperando a ordem. Porque quando começa a desvitalizar as células, eles só entram em ação porque é uma lei da natureza para desmanchar. Só que quando ele desmancha a célula conforme o do balde, e primeiro ele faz uma clonagem de si próprio, porque ele não sabe se clonar, ele se une com essa célula, esse pequeno ser, e torna-se a célula cancerígena, que não obedece mais ao comando do corpo, à ordem do espírito. Se ele não mudar o seu comportamento para reaver o equilíbrio, religar a alma à sua consciência, não sabe. Pode estipar uma órgão, a causa do câncer está lá, o cara não está no físico, ele aparece em outro lugar. Por isso que Jesus disse-nos: a sua fé te curou, agora vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Porque normalmente quando não se cura o câncer no setor, ele aparece mais violento no setor se eu continuo com o mesmo comportamento. Não é difícil, mas eu preciso querer. É necessário saber. Se tivéssemos o cuidado de estudar as obras de Ramatiz, faríamos um curso não para um mestre, um doutor, nem para um pós-doutor. No livro docente, né? Está tudo em nossas mãos. E esses médicos narram, como Bezerra de Menezes também, não serão seres cósmicos, nem os espíritos, nem os encarnados, os responsáveis pela nossa cura real. É o próprio indivíduo interessado em curar-se, porque a cura vem de dentro para fora, de fora para dentro se restabelece ou harmoniza seus efeitos, de acordo com a quantidade e a qualidade de amor que ele resolver movimentar em prol de si mesmo. E termina dizendo: cada um possui dentro de si uma fonte inesgotável da energia amor, a matéria-prima para construirmos, porque a canalizamos por intermédio do nosso centro coronário, que está em conexão com o cosmos. Agora eu preciso desejar conhecer a mim mesmo, o que sou. Uma recomendação do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, quem o conhece sabe o fenômeno como professor de medicina, como cientista, como espírita, como psiquiatra, neurocirurgião. O primeiro espírito que deveríamos receber na regra mediúnica, que é o nosso, para saber o que eu sou. A gente fazia isso no Egito. Ramatiz, nós estávamos lá, muitos de vocês. Quando nascia uma criança, a primeira coisa a fazer é evocar o espírito daquela fração que encarnou, para saber de quem se tratava, se o pai ou um espírito de alta hierarquia, para saber aproveitar e já encaminhar. Dependendo de quem se tratava, tirava o filho dos pais e levava para os educadores à altura do potencial daquela criatura. Richard Bach é o autor do Fernão Capelo Gaivota. Alguém já leu o livro, viu o filme?
queria comer algo em decomposição, queria voar mais alto que todas as que antecederam voassem, e voou. E esse autor, não vou falar o resto do filme, vocês vão ver lá a proeza, ele falando porque ele simbolizado pelo ser humano, e ela chegou a atravessar rochas e terminou se transportando com o pensamento sem precisar mais de voar. Então veja, noutra obra chamada O Messias Indeciso, ensinar é lembrar o outro que ele sabe tanto quanto você. Aprender é recordar o que nós sabemos e fazer demonstrar o que nós sabemos. Então veja, de vez em quando você come, não é verdade? Um tomatinho, alguma coisa. Alimento é só o que comemos? É o que ouvimos, é o que lemos. Tudo que entra em nosso psiquismo, desde a mente até o físico, é considerado alimento. E alimento é informação. Esse livro tem informação. Esse livro mudou a minha vida. Mudou totalmente. Depois eu tive a honra de ser convidado a prefaciar por um Matisse e o editor do livro nessa versão que o Alexandre Marques calificou. Então é a vida antes e depois. A primeira coisa que ele faz, ele fala: se você não prepara o pastor, não solte as ovelhas. Porque se faltar as ovelhas, que são as nossas emoções, sem preparar o ambiente para discipliná-las, elas fazem um desastre na nossa vida psíquica e refletindo nisso. E outra coisa, coisinha básica, também mudou a minha vida, isso aqui. Enquanto eu não reconciliar com o entorno, com a sogra, com o genro, com o filho, com o esposo, com o vizinho, com o chefe, etc., eu não estou pronto para enfrentar os meus tormentos, que os piores adversários, os piores inimigos estão dentro. Pior do que os obsessores, segundo Kardec, são as nossas más inclinações. São elas que os atacam. E após fazer esse processo de reconciliação com a vida, agora eu vou mergulhar no meu abismo, no meu umbral. Quem assistiu o filme do Nosso Lar de André Luiz? Quando ele veio visitar a família, ele viu lá um concorrente que ocupou o seu lugar e deu vontade de quebrar o pescocinho dele, entendeu? Ele não se viu no umbral de novo. De repente ele estava no umbral outra vez, tá? Então o umbral é um lugar ou um estado de consciência? Vocês sabem o que é um estado de consciência? Quando várias pessoas com aquele estado de consciência formam um lugar de vários perturbativos. Isso também é verdade. Mas Chico Xavier só vai para o umbral a consciência culpada. Então, no nosso dia a dia, que você vai economizar um dinheirão com essas duas dicas. Então, a primeira: se a matéria mental é composta de seres vivos e com ela eu posso criar átomos, imagine o ar que eu respiro. Eu posso começar criando meu alimento, meu medicamento com a mente, eu não tenho nada a perder antes da refeição. Eu me esforço, mentalizando, visualizando o que eu gostaria que acontecesse. Não consegui o suficiente, respira, relaxa e tenta enriquecer o ar que está respirando com a intenção enobrecedora. Ele nutre mais de 70% que existe fisicamente em nosso corpo para a sua manutenção vem do ar, mas a gente não sabe. Se dermos uma forcinha qualificando ele com uma boa música, a música altera a estrutura molecular do ar. Imagine a 9ª Sinfonia de Beethoven, que ajuda na cura de todas as doenças. A 5ª Sinfonia já é um caso sério, como a laboratório. Ela mata 1/3
1/3 das células cancerígenas quem a ouve em perfeito equilíbrio. Ela deforma o segundo terço. E por minha conta, se eu fosse o terceiro terço, eu saía na carreira. Porque se eu vejo um terço da minha família morreu, outro terço ficar deformadinho, eu dou no pé. A quinta sinfonia. Então coloque uma música, de preferência música que não os lembre de emoção alguma, de instante algum, onde ela não vem trazer lembranças. E ela vai rarificando o ar vai ficando mais rarefeito, mais utilizado. Não deu muito certo? Pegue a água. Pode benzer a água, agora a água faz uma coisa que não. Sabendo agora que dentro da nossa boca tem mais de 35 milhões de pequenas glândulas. Quando eu pego a água e tomo em goles, mastigando e mentalizando, dificilmente eu vou morder na água, mas o gesto de abrir e fechar, as glândulas se abrem, e a essência da vida que está na água, que é a vitalidade, entra no corpo vital pelos meridianos que já embarcam no centro de forças e acalma a fome, as emoções, a ansiedade, etc. Assim como há também na respiração. Só com esses gestos, pensamento, a respiração, a água, na hora da refeição você já vai comer de 30% a 60% menos. Você já vai economizar no dia. Outra coisa, o aproveitamento total da energia. Você pega uma simples cenoura, ela tem mais energia na rama do que na casca. Na casca, mais de 300% fibras e outros elementos do que na polpa. E o melhor jeito de comer cenoura é in natura. Está na roça, arrancar na passada na roupa. Como um coelhinho, é bom para ensinar a gente a mastigar. Eu quero ver alguém engolir mordendo uma cenoura com menos de 30 mastigação, sem engasgar. E temos que mastigar pelo menos até não engasgarmos, sem tomar líquido durante a refeição. Porque o líquido é um desastre, porque a vez é da saliva, e as salivas são enzimas que são criadas pelas glândulas salivares, que são os hormônios, as leis que estão orientando o que eu estou comendo, que eu criei pelo pensamento, pelo sentimento, de acordo com as minhas intenções. Está entendendo? Então, aproveitamento total da energia. Meça o tamanho da necessidade. Não coma por hábito ou por prazer. Coma se o corpo tiver fome. Se não tiver, para que comer? Tem dia que às vezes eu vou comer, já é 4, 5 horas da tarde. Principalmente quando eu estou escrevendo. Não dá fome porque o estudo, eu estou conectado com algo superior e alimenta. Uma leitura alimenta. Segundo Joana de Ângeles, as boas leituras enriquecem a mente, acalma as emoções e estimula o progresso. Embaixo do chuveiro, curamos sinusite, quase 40 anos de sofrimento com a infecção nessa região. Após o banho, um fiozinho d'água correndo na altura do centro frontal, a visualização como se eu estivesse entrando mentalmente dentro da estrutura óssea, dissolvendo a infecção e apontando a porta de saída e forçando para escarrar. No terceiro dia começou a sair. Eu pensei que estava morrendo mesmo, porque no início saiu o sangue talhado, mas depois na alga amarela, parecendo um pulso, um líquido, um cheiro horrível, eu estou morrendo, porque é cheiro de alguém que estava apodrecendo mesmo. A cabeça ficou certinho, ficou a cabeça oca dele, porque parece que tirou aquele peso e nunca mais tive nada. Pegue um copo por meio de água. A
A receita de Viramis. Frente ao sol pela manhã, quem está lá? Questão mais ou menos ali a 188 do livro dos Espíritos, fala que os cristos que governam o sistema solar, cada orbe está no sol. Lá é a sala de controle. Eu falo que eles ficam fazendo o evangelho lá. E quando o sol nasce, você vai dialogar com esse Cristo, com essa energia do sol, com a energia do ar, e ao trocar a água de copo, um copo sem água, o outro pela metade, vai enriquecendo com a energia do sol, enviada por esses Cristos, com certeza do nosso Cristo interior, somando a energia da natureza que vem pelo sol e pelo ar, e você vai implantando a sua água. Quando terminou o seu pedido, a sua intenção, tome um gole. Se você tem o hábito de tomar 2 litros de água por dia, coloque numa jarra com 2 litros e use durante o dia e repita. Vou citar só um caso. Em Aracaju, o nosso irmão Ronaldo e sua amada esposa, ele com câncer na bexiga e ela com um tumor no cérebro. Ele passando pela aprovação, ela recebeu um prêmiozinho, porque ela que empurra a cadeira de roda, que cuida dele, porque prepara a brecha. Ela recebeu um prêmiozinho, um tumorzinho no cérebro. Só com essa água, no dia da cirurgia, porque o SUS, às vezes, a gente chega depois da encarnação para fazer a cirurgia que foi marcada. Não tinha mais, só tinha uma leve cicatriz na bexiga dele. E ela, o tumor estava tão pequeno que enfiou uma sonda pelo nariz, tirou o restinho. E era aquele tipo de tumor que está entranhado com uma estrutura óssea que não dá para tirar a totalidade se quisesse. Só com essa água. E você pode pôr para um animalzinho, para uma plantinha, pode pôr na comida. A água é sua. Para quem quiser, faça a sua. Fala, essa é minha. Foi preparada para mim. Ensina a cada um a fazer a sua. Respire com suavidade, sabendo que esse ambiente está saturado de todas as energias enobrecedoras que vocês possam imaginar. E conforme a recomendação de Joana de antes, comece a pensar em algo enobrecedor. A saúde integral, a paz, o equilíbrio, a alegria de viver, a gratidão pela vida, o amor, o apreço. Então comece a idealizar e configurar essas ideias, fazendo planos, com ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas, porque o bem de todos é o eterno. Essas ideias e planos, segundo o Panadeus, são portadores de energias equilibrantes que vão reconstruir os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. Continue mentalizando. E como fazer isso? Agora a receitinha. O interessado deve visualizar-se saudável. A parte psíquica, emocional, moral, espiritual e física. A saúde integral. Projetar-se no tempo em condições de equilíbrio, ver-se daqui a pouco em perfeito equilíbrio, ver-se recuperado. E agora o segredinho, a cerejinha do manjar, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que pretende encerrar ou concretizar. Respire e imagine o Cristo que está no fundo. E imagine que está materializado e mentalmente erga-se da cadeira e vem na direção do Cristo. E conforme vai aproximando, sentindo a sua vibração, você percebe que ele entra dentro de você.
abrace-o e mergulhe dentro dele, como se você subisse dentro desse abraço no seu interior e sentisse como ele nos ensinou, e eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, ele em mim, somos um. Sinta a sua essência e deseje sinceramente, a partir de hoje, ser o que pensa e viver o que fala. Que equivale a pensar na verdade, sentir o que está pensando, falar o que está sentindo e viver o que está falando. Porque o nosso pensamento reconstrói o ontem e constrói o amanhã. Nossos sentimentos qualificam o que pensamos e sentimos. Nossas palavras colocam em ação pensamento e sentimento na direção que pretendemos. E as atitudes finalizam a nossa criação para uma vida plena, saudável e feliz, onde quer que estivermos. Deus nos abençoe, nos ilumine, o Cristo, como caminho, verdade e vida, faça-nos instrumento de sua doce e amorável paz. Gratidão infinita, nossa amada irmã Maria Amélia, que é a consciência desta casa, e outros compondo essa consciência, ajudando na sustentação. Com certeza, quando ela partir desse mundo daqui a uns 200 anos, ela vai ser a consciência espiritual da casa, a mentora espiritual. Nós agradecemos, assim, uma sônica, uma fração da consciência dela, que saiu de dentro dela. Conforme você disse a meu tio Gago, um espírito único pode ser a árvore genealógica inteira. A árvore genealógica inteira é um espírito único. E às vezes eu estou brigando com a nora, com a sogra, e esqueço que estou brigando comigo mesmo. Fiquem na paz do Cristo, na paz de Deus. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma, o Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.